Bom dia, boa tarde, boa noite, escolhidos e escolhidas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Episódio número 36, eu me chamo Alexandre E Martins. eu me chamo Dani Lessa e queria perguntar para você se você já parou para pensar em algum momento da sua vida sobre o seu propósito. Sobre existir um propósito maior. Você veio ao mundo para cumprir esse propósito. Deus, ele tem, a gente sempre fala, né, que Deus ele tem um plano para cada um de nós nessa terra. E esse plano ele precisa ser descoberto na nossa jornada, porque nem sempre a gente tem clareza de que propósito é esse, né, amor? De que plano é esse que Deus nos chamou. Mas eu quero te dizer que esse plano, ele tem um poder transformador na nossa vida, quando a gente realmente entende e aceita e principalmente, né, deseja seguir ele para a nossa vida. Amém. É uma jornada que eu considero transformadora para a vida de qualquer pessoa que se permite, né, viver esse chamado de Deus. Então, seja muito bem-vindo ao Café com Propósito. Nós falamos todos os dias aqui sobre o propósito que Deus tem na nossa vida, na Glória a sua vida, Deus. à luz da Bíblia. Então, nós encorajamos você a viver o teu propósito com Deus à luz da palavra. E hoje nós vamos meditar no Salmo de número 144. E o tema do nosso episódio de hoje é: descubra o seu propósito e transforme sua E vida. aí, tá a fim de descobrir qual é o teu propósito? Exatamente, esse é o convite de hoje, né, Vamos amor? lá, vamos juntos nessa jornada de hoje. Amém? Amém. Vamos iniciar a leitura. Pronto, Bíblia na tela. Vamos para a leitura de hoje. Salmo 144, lembrando, né, amor, que é a nossa tradução da nossa Bíblia na nova linguagem de hoje, né? Exatamente. Nova tradução da linguagem de hoje. Então, se você notar alguma palavra diferente, essa é a palavra mesmo. Mas o sentido da palavra de Deus é único para todas as traduções. Amém? Vamos lá. Louvem o Senhor Deus, a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Ele é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu abrigo e o meu libertador. Ele me defende como um escudo e eu confio na sua proteção. Ele põe as nações debaixo do meu poder. Ó Senhor, que é o ser humano para que penses nele? Que é um simples mortal para que te preocupes com ele? O ser humano é como um sopro, a sua vida é como uma sombra que passa. Ó Senhor, abre o céu e desce, toca nas montanhas e elas soltarão fumaça. Manda relâmpagos e espalha os inimigos. Atira as tuas flechas para fazê-los fugir. Lá do alto estende a mão. Tira-me do mar profundo e salva-me. Livra-me do poder dos pagãos, pois eles nunca dizem a verdade e mentem, fazendo juramentos falsos. A ti, ó Deus, eu cantarei uma nova canção. Tocarei harpa de 10 cordas e te cantarei louvores. Tu dás a vitória aos reis e livras da morte o teu servo Davi. Salva-me dos meus inimigos cruéis. Livra-me do poder dos pagãos, pois eles nunca dizem a verdade e mentem, fazendo juramentos falsos. Que, na sua mocidade, os nossos filhos sejam como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas que enfeitam a frente de um palácio. Que os nossos depósitos fiquem cheios de todo tipo de mantimentos. Que nos nossos campos os rebanhos deem dezenas de milhares de crias. Que o gado se reproduza bem e as vacas não percam as suas crias, e que não haja gritos de aflição nas nossas ruas. Feliz a nação que tem tudo isso. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Glória a Glória a Deus. Deus, gente. Eu quero dizer para todos que fazem já parte, né, da comunidade dos escolhidos. Hoje a gente tem um episódio muito específico para a nossa jornada do propósito. É nele que o convite de hoje para que a gente possa meditar. E eu confesso para vocês que eu tô animada, sabe? De a gente ter um estudo que, de fato, a gente vai ter mais entendimento. A gente vai entrar numa profundidade para que a gente consiga hoje explorar e descobrir o nosso propósito no Senhor Glória a e Deus. ter a nossa vida transformada. É isso mesmo. Se a gente for parar para ver a riqueza de detalhe que existe dentro do Salmo 144,
vai fazer com que cada vez mais a gente tenha essa clareza da nossa jornada. É interessante que a inspiração de hoje, né, esse salmo, ele é um salmo de Davi, e quando a gente olha, a gente relembra o que Deus ele fez na vida de Davi, e em muitos momentos da jornada dele que ele se sentia fraco, ou muitas das vezes incapaz, ou muitas das vezes ele estava ali cercado de inimigos, né? No momento em que ele precisava de renovo, no momento em que ele precisava de força e até mesmo fortaleza, afinal, ele foi rei, né? E, gente, nós somos seres humanos, Davi também era um ser humano. Mesmo ele sendo rei, ele tinha as suas fragilidades, ele tinha as suas fraquezas. Então, ele sabia que qual seria o lugar que ele poderia estar seguro. Para ele sempre foi muito claro que somente na presença de Deus ele estaria seguro, ele teria a fortaleza que ele precisava para ele ficar firme. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre esse escudo, sobre um Deus que é um Deus que liberta, um Deus libertador e um Deus que também é refúgio, é socorro presente, sabe? E esse salmo, ele me ajuda e te ajuda a nos guiar ainda mais para a gente entender, não só descobrir o propósito, mas entender esse propósito, viver esse propósito e a partir disso ter a sua vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Amém. E é interessante também, uma outra curiosidade, quando a gente vai meditar acerca do contexto histórico, né, do Salmo 144. Como a gente falou antes, é um salmo de Davi. E a gente olhando para a forma com que Davi ele traz esse texto, a gente percebe que ele é um hino de guerra, é um pedido de livramento, é um pedido de proteção contra os inimigos. O que em muitos momentos da nossa vida, a gente passa por guerras semelhantes. A gente tem conflitos, a gente vivencia cenários que a verdade é que se a gente pudesse escolher, a gente não passaria por eles. Você já passou assim? Você já passou por uma batalha espiritual ou física ou financeira, não sei qual é a área da sua vida, mas com certeza você já viveu cenários, porque eu já vivi vários, né? E se eu sou ser humano e você também é, você também deve ter passado. Amor, você já passou por cenários de temor, assim, que você olhou e disse, meu Deus, se eu pudesse eu não passaria por isso que eu tô passando agora. Com certeza. Então, todos nós, acho que não tem um cristão mesmo que não passa. Tá entendendo, isso, né? Gente? E mesmo diante desses cenários, o desejo do nosso coração era não passar, mas a gente passa, a gente vai precisar passar. Mas a questão é como que nós passamos em Cristo Jesus por essas situações. Porque a nossa maior inspiração sempre será a palavra de Deus. Quando a gente olha para o alvo, que o nosso alvo é Cristo, e a gente entende que mesmo ele sendo Cristo, Jesus, ele sofreu aflições. Gente, ele era filho de Deus. E ele sofreu aflições nessa terra. Hoje ele está lá junto ao Pai, né? Mas não nos deixou só, nós temos o Espírito Santo presente na nossa vida. Mas ele disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, por quê? Porque eu venci o mundo. Então, nele nós não somos mais que vencedores. Ao mesmo tempo que ele diz, olha, vai ter aflições, mas eu estou com vocês. Então, tenham bom ânimo, fiquem firmes em mim. E é interessante que o contexto desse salmo, Davi, ele sempre mostrou a confiança dele em Deus. Davi, em todas as suas ações, e até mesmo quando ele pecava, quando ele errava, quando ele falhava, ele sempre buscava no Senhor o refúgio, ele sempre buscava no Senhor a fortaleza. Se tinha um lugar que Davi estava, era sempre no lugar de quebrantamento, reconhecendo a total necessidade dele em ter a presença do Senhor, em agradar a Deus, em louvar ao Senhor, em trazer ao Senhor a honra e a glória, a devida honra e a devida glória. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem um reflexo de uma pessoa que tinha uma fé muito profunda em Deus. E o convite da jornada do propósito é a gente entender que nem todas as coisas que a gente vai querer viver e desfrutar ao longo da vida vai ser necessariamente tangível aos nossos olhos humanos, mas pelos olhos da fé, a gente tão somente contempla e crê que Deus ele vai nos entregar. Então, assim, é uma jornada onde eu preciso esquecer um pouco a minha incredulidade, no sentido de que, eu só creio se eu vejo. Não, eu preciso crer, mesmo quando os meus olhos não veem. E o que é interessante a gente refletir, que quando a gente fala de descobrir o seu propósito com Deus e ter a sua vida transformada, a gente precisa entender algumas chaves que são atribuídas para que a gente consiga ter esse entendimento na nossa vida. E a primeira chave que eu posso trazer para o estudo de hoje é a confiança no Deus que é refúgio e fortaleza, como diz aqui no verso 2 do Salmo. O salmista, ele traz essa expressão, ele é a minha rocha, ele é a minha fortaleza, o meu abrigo e o meu libertador. Ele me defende como um escudo e eu confio na sua proteção. Ele põe as nações debaixo do seu poder. Gente, a gente serve a um Deus grande.
A gente serve a um Deus poderoso, a um Deus que está acima de tudo e de todos. E se eu olho para essa palavra e eu não tomo posse da promessa que existe nessa palavra, como que eu vou caminhar em direção a um propósito? Se eu não creio nele. Deus está dizendo que ele é a tua rocha e a minha rocha. E você precisa crer nisso. Você precisa crer. Você serve a um Deus fiel, a um Deus que é fortaleza, a um Deus que é refúgio, a um Deus que é libertador, Aleluia. a um Deus que é escudo. Ei, fica firme no Senhor, confia nele. Confia no Senhor. Esse versículo, ele destaca a fé inabalável de Davi em Deus, como protetor dele, como libertador dele. E eu te pergunto, você realmente tem colocado o Senhor na sua vida nesse destaque de que ele é o teu libertador, de que ele é o teu protetor? Porque a gente não pode caminhar na jornada do propósito só amém, 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 assim seja, mas a gente não vive isso, a gente não coloca isso como uma prática diária para a nossa vida. Esse versículo, assim como Davi, ele me ensina e te ensina a importância da gente colocar toda, letra maiúscula, T-O-D-A, toda a nossa confiança em Deus, independente das circunstâncias. E eu percebo que, ao longo do tempo, as pessoas, elas falam que confiam em Deus, mas a verdade é que o coração delas está tão ansioso para que as coisas aconteçam logo. As pessoas não querem mais esperar. As pessoas dizem que confiam em Deus, mas elas estão vivendo a vida. Parece que ligou-se um relógio do tempo, mas esse relógio ele não está passando as horas normais. Parece que está assim uma contagem regressiva de uma forma assim 4, 5 vezes mais do que costuma se passar o tempo, porque as pessoas estão com pressa. E elas querem que as coisas aconteçam de forma imediata. Mas eu preciso te dizer que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nem tudo que a gente quer que aconteça de uma maneira vai acontecer porque a gente quer que aconteça. O plano de Deus, ele é um plano perfeito. E se é um plano perfeito, ele sabe dos detalhes de tudo que precisa e como deve acontecer para que a gente viva intensamente aquilo que ele tem para colocar, para entregar e para confiar na nossa vida, na nossa mão, entende? Então, se eu pudesse trazer, e esse é o propósito de hoje, trazer aplicações práticas que vão ajudar a nossa jornada do propósito, é que as situações desafiadoras, gente, elas vão vir na nossa vida, mas é nessas situações que eu e você nós precisamos lembrar que em Deus nós temos refúgio, que nós precisamos confiar no Senhor, que é a nossa fortaleza e é o nosso escudo. E para isso a gente precisa fazer algumas coisas, e uma delas é orar. Ora diariamente. Diariamente entrega ao Senhor os teus medos, entrega ao Senhor as tuas preocupações. Ora pedindo a Deus para Deus contemplar tudo que está dentro do teu coração. Abre para o Senhor as tuas emoções. Deus, que o Senhor me ajude, que o Senhor seja o meu libertador, me liberta dos meus medos, me liberta das minhas preocupações, Senhor, seja o meu refúgio nos dias maus, seja, Senhor, o meu abrigo, o meu esconderijo, quando os meus inimigos vierem contra mim. Gente, as nossas palavras, elas têm poder, sabe? Aleluia. Nós precisamos ter muita sabedoria quando a gente conversa com Deus sobre as coisas, porque assim, às vezes a gente tá no meio com pessoas falando e de repente começa ali um assunto e às vezes é pela falta de vigilância, uma pessoa lança uma palavra contra a sua vida e você aceita aquela palavra, sabe? Eu vou dar um exemplo, a pessoa diz assim, fulano, tu é muito medrosa, tu é muito medroso. Aí você diz, é verdade, eu tenho muito medo mesmo. Ou seja, você está aceitando a palavra para sua vida. E nessa hora você precisa entender que, por mais que seja um simples diálogo, nós precisamos saber que as nossas palavras, elas têm poder. A pessoa vai falar, não estou dizendo para você brigar com essa pessoa, para você repreender essa pessoa, né? Até nessa questão da repreensão a gente precisa ter sabedoria, porque às vezes a pessoa vai se sentir constrangida, ela vai se sentir ferida com as suas palavras. Então você diz assim, olha, eu podia realmente ser essa pessoa que você está dizendo, medrosa e tudo, mas eu vou te dizer uma coisa, eu estou tendo hoje tantas experiências com Deus que uma das coisas que eu tenho vencido em oração é o medo. Então eu não me considero mais uma pessoa medrosa, sabe? Hoje eu sou uma pessoa que tem uma fé inabalável em Deus, que mesmo diante de medos que porventura venham sobre mim, eu confio em Deus, que nele eu posso entregar os meus medos, as minhas preocupações, porque Ele é o meu libertador. E eu tenho crido que Deus tem me libertado do medo. Eu tenho crido que Deus tem me libertado das minhas preocupações. E eu quero te convidar para vir para esse lugar. Você está entendendo como é diferente, gente? Então, mesmo a gente tá ali numa situação que
Vocês entendam. É uma coisa que eu falo muito. Às vezes a gente diz assim, gente, a gente tem muitas guerras espirituais. Mas eu sei que tem muitas pessoas que fazem parte da jornada do propósito e que já estão caminhando há mais tempo com Deus, mas a gente também tem aquelas pessoas que começaram agora o seu relacionamento com o Senhor, ou seja, estão iniciando a sua jornada do propósito. Então, muitas coisas que você viveu a vida inteira e considerou normal, quando você chega, por exemplo, nesse episódio de hoje, episódio 236, e eu tô te dizendo que, por mais que foi uma situação do teu cotidiano, da tua rotina, mas eu tô trazendo com uma outra perspectiva, hoje eu tenho certeza que você vai sair desse episódio com outro entendimento. Por quê? Porque nem tudo que a gente considera natural e normal é aquilo que Deus quer que a gente vive, que a gente aceite para a nossa vida. E aí é onde eu sempre falo, a palavra de Deus é a nossa maior fonte de libertação para a nossa vida. Porque a palavra liberta. É interessante que quando a gente medita na palavra, né, o Senhor diz assim, olha, filhos, a salvação de vocês, ela vai vir cada dia mais quando vocês lerem a minha palavra, quando vocês ouvirem a minha palavra. Se vocês meditarem, mergulharem, se debruçarem nessa palavra, vocês vão ser livres, vocês serão libertos, vocês serão transformados. E sempre que eu leio a palavra do Senhor, eu peço a Deus, Senhor, me dá um entendimento novo dessa palavra. Sabe, não lê a Bíblia só por ler, mas pede a Deus que Ele traga entendimento até para o momento que você está vivendo, até para o cenário que você está vivendo. Eu tenho certeza que, por exemplo, nessa perspectiva que nós estamos falando agora, por exemplo, acerca do medo, que é essa chave 1, né, a confiança em Deus como refúgio e fortaleza, talvez você nunca tenha pensado sobre esse ponto em comum que muitas pessoas vivem. Eu mesmo já vivi, eu mesmo já estive em uma roda de pessoas trazerem ali os pontos que eu sei que na minha vida eu precisava tratar, e naquele momento em que a pessoa lançava a palavra para minha vida, eu aceitava aquela palavra. E um dia, em um momento de oração com o Senhor me trouxe esse entendimento. Filha, não é assim. Entende que tudo que lança na sua vida e você recebe, você está aceitando aquilo como uma verdade. E as minhas armas na sua vida, elas são poderosas em ti, né? Tu buscando Deus, tu buscando intimidade com o Senhor vai te dizer, olha, ora sobre isso que eu vou te dar vitória. Faz isso que eu vou te dar vitória. Caminha dessa forma que eu vou te dar vitória. E tem pessoas que vão dizer assim, Daniel, eu ainda não consigo ouvir a voz de Deus como você escuta. E vai ter pessoas que vão dizer, é verdade, Deus fala. Mas eu quero te dizer que você precisa buscar. Busca, que vai ter um momento que ele vai começar a falar. Eu sou ser humano que nem você, eu tenho pecados também como você, eu peco, gente. Mas graças a Deus que a gente vive hoje debaixo da graça do Senhor. Mas não é por isso que a gente vai viver uma vida de pecado. A gente tem que buscar todos os dias santidade. Mas o que eu preciso te dizer? Que vai ter momentos em que, nessa busca incessante pela presença, nesse mergulhar profundo em Deus, ele vai começar a trazer entendimentos novos na tua vida acerca de práticas que você fez ao longo da tua vida. Mas o Senhor agora, pelo momento em que você tá, Ele te traz maturidade suficiente para dizer assim, Alexandre, isso aqui não me agrada. Vamos mudar porque eu quero derramar algo novo sobre a tua vida, mas para que eu derrame esse novo, a gente precisa edificar essa parte aqui do muro. A gente precisa edificar esse lado aqui seu. E Deus vai falar comigo, Deus vai falar com você que está aí, escolhida e escolhida. E às vezes a gente vai dizer assim, eu acho que não é Deus, não, eu acho que isso é de mim. Isso é de mim. Sabe o que é mais interessante? Que quando Deus, ele fala com você, gente, e até você diz assim, isso é de mim. De repente, tu liga o teu celular, a palavra, do nada, vem uma mensagem semelhante àquela que Deus falou contigo na oração, no teu íntimo com Deus. De repente, tu tá num momento, assim, conversando com alguém, a pessoa traz o mesmo assunto do nada. E ali, a gente diz assim, mas é muita coincidência, né? Porque Deus falou comigo na oração, e agora eu tô aqui no meu computador, no meu celular, tô conversando com fulano, e fulano tá trazendo isso. Gente, Deus tá dizendo pra você, filho, sou eu mesmo que tô falando, e eu tô te dando sinais que sou eu que estou falando na sua vida. Isso é algo que eu falo muito, sabe? Eu sei que tem muitas pessoas que, dependendo do momento que ela tá vivendo na jornada, ela vai ter dúvidas, ela vai achar que é dela, que não é do Senhor, mas peça a Deus confirmação. Senhor, eu te peço perdão, porque pode ser que realmente seja o Senhor, mas eu ainda, Deus, não entendo. E eu acho que sou eu, não é o Senhor. Então, Deus, me dá sinais. Fala comigo de uma outra forma para que eu entenda que realmente é o Senhor. E, gente, tá tudo bem. Eu já vivi esse cenário também. Eu já estive dessa forma, eu já caminhei assim. Vai chegar um momento em que você não vai ter dúvida que é Deus. Você vai saber que é Deus. E você tem duas opções, fazer ou não fazer. Porque Deus, ele fala.
Agora, ele não faz por nós. Eu lembro muito da questão do livre-arbítrio, né? Nós temos esse poder de decisão, de escolha. Deus nos deu. Então, que a gente possa caminhar nesse entendimento com o Senhor. Então, lembra que Deus, ele é o teu refúgio, ele é a tua fortaleza. As situações desafiadoras, elas vão vir, mas eu e você, nós precisamos confiar no Senhor como fortaleza e como escudo. E a gente precisa orar diariamente, entregando para ele medos e preocupações. Amém? Então, preciso confiar em Deus, para que eu possa viver o meu propósito com Deus e eu tenha minha vida transformada. Um pilar, né? Uma chave de entendimento é a confiança no Deus que é refúgio e fortaleza. A segunda chave é a fragilidade da vida humana. É interessante que no verso 4 do Salmo, ele fala acerca disso, sabe? Davi diz assim, o ser humano é como um sopro. A sua vida é como a sombra que passa. E é interessante que quando o salmista ele fala isso, eu fico lembrando nesse versículo, isso nos traz o entendimento da brevidade, né? E da fragilidade da nossa vida terrena. Porque a verdade, gente, é que é uma chamada mesmo. Esse versículo, ele é um alerta, é uma chamada para que eu e você possamos viver os nossos dias nessa terra com propósito e com significado. De uma forma consciente, que a gente precisa ter clareza que a eternidade com Deus, ela é o caminho, sabe? A gente nesse momento está caminhando para a eternidade, mas se eu estou caminhando, eu preciso me preparar para essa jornada. Nessa terra, a gente está tendo o privilégio de sermos moldados, polidos e lapidados, para a gente estar pronto para a eternidade, porque não entra lá de qualquer maneira. Então a gente precisa aproveitar essa jornada na terra, tentando sempre passar e vencer todas essas aflições no Senhor, mas de forma que, Senhor, qual é o aprendizado disso que eu estou vivendo agora? As pessoas, muitas delas, e isso tem sido uma nova perspectiva que Deus tem trazido para a minha vida, nós vamos passar por aflições. Jesus, ele passou por aflições. Mas não é sobre a aflição, mas é sobre como eu me porto diante da aflição. É sobre como eu entendo o porquê e para quê, qual é o propósito do que eu estou vivendo agora. É entender que mesmo estando nesse momento difícil, como eu posso glorificar o nome do Senhor na minha vida de forma que as pessoas vejam Deus mesmo no meu dia mal. E eu tenho certeza que uma grande maneira de você fazer isso é você rendendo ao Senhor honras e glórias. Tem uma canção que diz assim, ó, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, né? Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E é interessante que o levita, né, que construiu a letra dessa canção, ele diz, eu adoro pelo que ele é. Eu não adoro, né, pelo que ele faz. E é muito interessante porque muitas pessoas hoje adoram a Deus pelo que ele faz. Se Deus me der bênção, eu vou correr, né, amor? Eu vou correr atrás da bênção. Adora pelo que quer, né? Se Deus não me der, Deus não é bom não. Deus tá com raiva de mim. Deus deixou de me amar. Sabe? E é sobre isso que a gente precisa também refletir. Esse versículo, ele traz pra gente o entendimento acerca da gratidão. O ser humano é como um sopro. A sua vida é como a sombra que passa. Pelo que você é grato diariamente na sua vida. A gente precisa reconhecer, gente, a cada dia, que o fato de a gente estar vivo é um presente de Deus. A gente tá vivo. Já seja grato porque você tá vivo, né? Seja grato por isso. Use o seu tempo sabiamente para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Para que o brilho do Espírito Santo, para que a graça, a glória do Senhor, ela resplandeça na sua vida de forma que o outro, ele também seja alcançado. E que você possa continuar buscando o propósito de Deus para a tua vida. Eu falo que, quando a gente diz assim, pratica gratidão diária, muita gente não entende quando eu falo isso. Eu tenho o caderno da gratidão. Eu tenho meu caderno da gratidão todo dia, e no dia que eu esqueço, no outro dia eu vou e faço do dia anterior, né? Nem que você esquece, às vezes o dia tá tão cheio, né? E tá tudo bem, nós somos seres humanos. A gente tem que manter rotinas na nossa vida. Para quem faz parte da comunidade escolhida, né? A gente tem um exercício diário, que é o exercício da gratidão. E tem outras chaves, outras ferramentas que a gente desenvolve. Mas, o que é o ponto aqui? É a gente celebrar no Senhor. Eu tenho 7 motivos diários pelo qual eu sou grata. E isso não é para ser palavras de repetição. Todo dia você tem que dizer a mesma coisa. Você tem que, nos seus momentos com Deus, no momento em que você ora, que você adora, que você cria essa atmosfera com Ele,
Quando você finaliza esse momento, você vai lá e alimenta esse caderninho. Pode ser um bloco de notas, eu não sei exatamente onde você vai construir, né, esse relacionamento tangível, porque você vai conseguir pegar no caderno, e visível até para outras pessoas, desse seu relacionamento íntimo com Deus. Mas o que eu posso te dizer é que quando você começar a criar esse hábito, essa prática diária, sua vida vai ser transformada pelo poder da gratidão em Deus. Pode ter certeza disso, tá? Então, pratica a gratidão diária. A terceira chave para a gente viver o propósito do Senhor e ter a nossa vida transformada é buscar a bênção de Deus, que é algo que o versículo 15 desse salmo, ele diz hoje para nós. Amor, você pode ler, por favor? Sim. Feliz a nação que tem tudo isso. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus. Gente, é muito forte. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Esse versículo, ele é um lembrete verdadeiro da felicidade. Gente, quando a gente olha para uma relação de intimidade com Deus, não tem como uma pessoa ter intimidade com Deus e não ser pleno, não ser verdadeiramente transbordante. Porque é verdade, gente, olha, pode vir o que vier, pode se levantar o que se levantar, a pessoa tá bem. A pessoa tem a presença e o brilho do Senhor. Aí tem situações que pessoas vão dizer assim, fulano, como é que pode? Tu tá passando por tudo isso e tu tá desse jeito. E nem a gente mesmo consegue explicar por que a gente tá. Mas é no Senhor que a gente tem essa força. E hoje eu vou fazer algo diferente. Eu oro, eu quero declarar palavras de bênção para a sua vida. Se você é essa pessoa que ainda não consegue viver dessa maneira, está bem mesmo quando tudo está mal, eu oro ao Senhor para que Deus te dê esse entendimento, para que você desenvolva um relacionamento tão profundo com Deus ao ponto de você estar em paz, mesmo quando tudo está em guerra. Para você verdadeiramente estar na presença, mesmo quando todas as circunstâncias querem te distanciar dele. Eu oro no nome de Jesus para que Deus estabeleça esse profundo relacionamento com a sua vida. Amém. E se você crê, você toma posse e diz amém, recebendo a vitória. Glória a Deus. E aqui, quando a gente fala de uma alegria que vem de Deus, é uma alegria que não é passageira, né, amor? A alegria do Senhor, ela é eterna, ela é duradoura. A alegria do Senhor, ela não depende de condições e nem de circunstâncias externas. Ela está conosco, sabe? E para isso, para a gente desenvolver, né, essa busca das bênçãos do Senhor na nossa vida, a gente precisa fazer o quê? Priorizar o nosso relacionamento com Deus. Então, como que eu priorizo? Buscando o Senhor em oração, meditando na palavra do Senhor. Eu sou muito atraída, quando eu leio a Bíblia, a novamente reler aquele versículo, entender o que o Senhor está querendo falar comigo. Então, eu digo, gente, porque é o que eu pratico. Faz isso, começa a ler a Bíblia e, não ficou claro? Lê de novo. Tem uma coisa que a gente escolheu, né, amor, quando a gente foi começar o Café com Propósito, foi a nova tradução da linguagem de hoje. O Alexandre, ele tem ele não tem tanto tempo de fé como eu. E lá atrás, ele tinha muita dificuldade de entender as traduções mais antigas da Bíblia, né? Ele lia, ele dizia assim, mas tem umas palavras que eu acho diferente, que eu não consigo entender. Até que eu apresentei para ele a nova tradução da linguagem de hoje. E a partir dali, o Alexandre começou a ter mais desejo, né, de ler a palavra, de entender. Então, assim, foi bem algo que a gente experimentou e viu que funcionou, que a gente traz para você. Isso não significa que você não pode usar outras traduções. Exatamente. Mas pra gente fez sentido e faz compartilhar a leitura bíblica da nova tradução da linguagem de hoje. Principalmente porque chegam muitas pessoas aqui, né, no canal, nos primeiros passos. Então, para essas pessoas principalmente, é mais claro, tem mais clareza da palavra. Então, assim, eu sempre falo que a palavra de Deus, ela tem que ser clara para quem está escutando. Tanto é que até nisso a gente precisa ter entendimento do que a gente vai falar e para quem a gente vai falar. Então, sempre eu trago e tento desenvolver aqui no nosso canal um conteúdo que, independente de você estar no começo, no meio ou mais lá na frente da jornada, você vai ser agraciado, você vai ser cheio da graça de Deus através da palavra que o Senhor nos traz no nosso canal, tá? Então, prioriza teu relacionamento com o Senhor, busca Deus em oração, medita na palavra e lembra que a verdadeira felicidade, a nossa verdadeira satisfação, ela vem do Senhor e não das coisas desse mundo, porque das coisas desse mundo, minha gente, não tem como vir não, tá? Mas o Senhor tem me feito tão próspera, eu tô cheia do dinheiro. O dinheiro, ele compra coisas, mas ele não compra a sua felicidade. Exatamente. Né? Por exemplo, o dinheiro, ele compra um plano de saúde, mas ele não te dá saúde, tá?
O dinheiro, ele compra lugares, ele até compra pessoas, mas não compra amizades verdadeiras. Então, quando a gente entende princípios específicos acerca da vida, a gente entende que, verdadeiramente, a gente precisa do Senhor. Todo dia e para todas as áreas da nossa vida. Amém? Gente, então vamos resumir do que a gente falou hoje, né? A gente falou sobre propósito em Deus e um propósito que faz eu e você desfrutar a vida de uma forma surpreendente, de uma forma incrível que só através do Senhor a gente é capaz de desfrutar, né? Transformar sua vida. E quando a gente fala desse propósito, dessa descoberta, descobrir qual é o meu propósito e ter minha vida transformada, a gente entendeu que a gente precisa confiar em Deus como nosso refúgio e fortaleza, que a gente precisa entender que a vida humana, ela tem as suas fragilidades, mas nós temos um Deus que nos garante que nele a gente consegue vencer e avançar. A gente também falou sobre a busca, a importância de buscar as bênçãos do Senhor. E uma prática para a gente buscar essas bênçãos é entender que nele, somente nele, nós temos a verdadeira felicidade, tá? E hoje eu quero trazer uma analogia que é muito desse contexto que nós falamos acerca do Salmo 144, que é o escudo e a fortaleza. O versículo 2 do Salmo, ele diz assim, ó. Ele é, pode ler, amor, por favor? Sim. Ele é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu abrigo e o meu libertador. Ele me defende como um escudo, e eu confio na sua proteção. Ele põe as nações debaixo do meu poder. Amém. Esse versículo, assim como o Salmo em si, a gente pode comparar esse escudo e fortaleza, uma analogia bem específica e clara, é uma casa bem construída. Imagine que você está dentro de uma casa agora, uma casa bem construída, tá, gente? Não é uma casa em cima da areia, não, é na rocha. Estava falando de uma boa construção. E nesse momento você está dentro dessa casa e começa a cair uma tempestade. Imagina assim, durante uma tempestade meio, grande tempestade. Aquele vento que uiva. Já esteve assim, aqui, né, a mãe já teve experiência de escutar o vento uivando. É terrível, gente, dá medo, viu? E aquela chuva batendo nas janelas e você escuta os trovões, os raios iluminando o céu que chega atrás daquele clarão dentro de casa. Quem já teve essa experiência, né? Mas eu preciso te dizer que os raios vão vir e a tempestade tá lá e são trovões. Eu sei que vai ter momentos que eu tenho muito medo de trovão, tá, gente? Eu posso dizer que eu tenho medo. E aí é uma fragilidade minha que eu peço a Deus pra tirar o medo do trovão. Mas na hora que se eu tiver com o Alexandre, eu fico abraçadinha com ele, tá? Se você se identifica, comenta aí se você também tem medo do trovão. Gente, mas você tá dentro de casa. Você não tá do lado de fora. E por mais que toda essa situação esteja acontecendo externamente, você está guardado e seguro, porque você está dentro de casa. Concorda comigo? Então, mesmo que eu e você, a gente possa ouvir o barulho forte da tempestade, do trovão, o clarão dos relâmpagos, o vento que está muito forte, uivando, a gente tá sob paredes, a gente tá dentro de paredes, a gente tem um telhado, aquele telhado, ele tá ali para me proteger e para proteger você. Tá certo? E aqui nessa analogia, a casa é como Deus na nossa vida, tá? Assim como as paredes e os telhados da casa, ela nos protege da tempestade. Deus, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Aleluia. Nos tempos de adversidade que eu e você possamos e venhamos enfrentar, ou até mesmo estejamos enfrentando agora, tá? Ele é o nosso escudo. Ei, escolhido, escolhida, ele é o teu refúgio, ele é a tua fortaleza, ele é o teu socorro presente, ele protege você dos desafios da vida, ele nos protege dos desafios da vida. Por outro lado, quando a gente olha para o contexto do verso 4, que ele diz, o ser humano é como um sopro, a sua vida é como a sombra que passa. Aqui o salmista ele fala sobre a brevidade da vida humana e ele compara essa brevidade a um sopro, a uma sombra que passa. E isso é algo que é muito rápido. Imagine você estar com uma vela acesa e de repente você sopra na vela. Pronto, ela apagou. É muito rápido, não é? Então, isso pode, se a gente for trazer um contexto, ser comparado a um vaso de cerâmica que é belo, é útil, um vaso de cerâmica, mas ele é frágil. Derruba um vaso de cerâmica pra você ver. Só a farinha. Só a farinha. Se destrói rapidamente. Se cair, ele quebra muito rápido. Facilmente ele é quebrado. Da mesma forma, a nossa vida na Terra, ela é preciosa, mas ela é breve e ela é frágil.
O vaso, ele é lindo, ele é útil, ele é belo, mas ele é frágil. A nossa vida é preciosa, mas ela também é breve e é frágil. E é por isso, né, que eu e você, nós precisamos entender que a cada dia é necessário, é preciso, é importante que dia a dia a gente se direcione, busque viver o propósito que Deus tem na nossa vida. E esse propósito, ele precisa nos levar para um lugar que é o quê? Buscar a eternidade em Deus. Entender que esse plano, ele não se acaba aqui. Existe uma promessa de eternidade para a nossa vida. Amém? Tá fazendo sentido para você? E Deus, ele chamou todos nós. Todos foram chamados por Deus, mas escolhidos foram poucos. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu quero dizer que se você está agora aqui ouvindo essa palavra, é porque você é um escolhido do Senhor. Porque nós oramos sobre isso, né, amor? Sim. Nós oramos para que Deus, ele traga escolhidos de Deus para esse canal. E existe uma atividade para casa para a gente aproximar ainda mais o nosso relacionamento com Deus na nossa jornada do propósito. E eu preciso te dizer que hoje a gente vai fazer uma atividade diferente. Pela primeira vez nesse canal e nesse programa, nós vamos fazer uma atividade de desenho, gente. Meu Deus do céu, eu não sei você, mas eu gosto de desenhar, mas tem gente que não gosta. Mas você vai fazer. Eu tenho uma amiga, o nome dela é Lenita, quero até mandar um beijo pra ela. Ela ama desenhar. Pra ela dizia que era... Como é que chama, amor? Hobby? Um hobby, mas ela dizia, terapia. Era terapêutico pra ela desenhar. Então, assim, esse abraço especial vai pra ela, porque eu sei que ela gosta muito de desenhar. E hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai desenhar a casa de Fortaleza, dessa Fortaleza que a gente falou que a nossa casa precisa ser. Você vai desenhar a sua casa de Fortaleza. E eu não sei qual é a sua fortaleza, como que ela é, mas você vai desenhar uma casa forte que represente a proteção de Deus na sua vida. E você vai poder adicionar detalhes, né, que simbolize os desafios que você tem enfrentado. E nesses detalhes você vai trazer a proteção de Deus, que vai te ajudar a superar esses desafios. E eu quero que você compartilhe a sua criação nas redes sociais. Você pode até marcar o Instagram, né, do canal Martins e Lessa. Lá no Instagram é @martinsilessa. A gente vai... Se você não segue... se você não segue, já segue o nosso Instagram. No Facebook também é Martins e Lessa. Tem um link na descrição. Tem o link na descrição aqui, você já segue, marca a gente vai repostar. E isso faz com que a gente encoraje outras pessoas também a desenvolver, né, essa atividade. Exatamente. E o que é mais interessante aqui é a gente entender o porquê que a gente está fazendo. Quando concorda comigo, você vai desenhar uma casa. Nesse desenho, você vai adicionar as coisas que fazem como uma metáfora ou simbólico os desafios que você enfrenta. Mas tudo isso vai estar externo. Você está dentro daquela casa. Aquela casa é o Senhor que é a tua fortaleza. Então esses desafios, eles são externos. Você está protegido pelo Senhor. Entenda que até esse desenho é um ato profético que você está declarando para a sua vida. Tá? Que Deus inspire você nesse entendimento. O segundo exercício que nós vamos fazer é a meditação sobre a brevidade da vida. E esse exercício, ele é um exercício diferente. Eu quero que hoje vocês passem alguns minutos em silêncio. Silêncio total. Meditando sobre a brevidade da vida e sobre como eu e você, nós podemos viver cada dia com propósito. Você vai anotar, nesse momento que você estiver pensando, só caladinho, refletindo e meditando, Deus, ele com certeza vai ministrar coisas no teu coração e você vai começar a anotar as ideias que o Senhor tem sugerido para você durante esse momento de meditação. E você vai usar isso como um guia para o seu próximo passo no teu propósito com Deus. Amém? E para finalizar nosso Para Casa de hoje, compartilhe as suas reflexões, né? Compartilhe nas redes sociais uma breve reflexão sobre o que você aprendeu hoje do Salmo 144. Marca a gente, tá? Marca a gente pra gente também participar desse momento com você. E eu quero te dizer que fazendo isso, você não só vai reforçar o que você aprendeu, porque você vai extrair todo o conhecimento que tá aí guardadinho e vai colocar para fora, ou seja, você vai reafirmar esse entendimento, mas também você vai incentivar outras pessoas a se juntarem à nossa comunidade dos escolhidos e a participar dessa jornada do propósito em Deus. Amém, gente! Glória Amém. A Deus! E antes do marido orar, eu tava hoje meditando e assim, eu percebo que muitas pessoas que fazem hoje parte da jornada do propósito, elas, principalmente assim, dependendo do momento que você tá, a gente acaba cometendo alguns erros sem a gente entender que isso é um erro. E hoje eu queria falar rapidamente de 3 erros que as pessoas que estão vivendo seu propósito com Deus, elas estão cometendo sem perceber.
né? Às vezes a pessoa não tem esse entendimento. Por exemplo, hoje nós meditamos acerca do Salmo 144, né? Então, o primeiro erro que eu quero trazer aqui é esquecer de que no propósito com Deus, nós temos um autor do nosso propósito. Às vezes a gente esquece que Deus é o autor da nossa vida. O Salmo 144, Deus, ele é descrito como fortaleza. Ele é descrito como libertador, como escudo, como refúgio. No entanto, quando a gente olha para um erro comum que as pessoas cometem, amor, é quando elas tentam encontrar ou até mesmo viver o seu propósito à parte, sem Deus, sabe? Bota Deus ali no cantinho e vão viver sozinho o propósito delas. Se esquecendo de que o propósito do Senhor, esse propósito divino que Deus declara sobre a nossa vida, ele é dado por Ele. Quem te dá esse propósito é Deus. Então, não faz sentido você querer viver um propósito sem Ele, entende, gente? E é só nele que a gente consegue ter a plenitude e o entendimento claro da jornada. Um outro erro que as pessoas cometem, e aí eu posso dizer aqui que é o segundo erro, é ignorar a brevidade da vida. E eu vou explicar por quê. A gente acabou de meditar no verso 4, tá até aí na tela para você ler. A gente vê aqui que a vida humana, né, ela é comparada como um sopro. Um lembrete de que ela vai passar muito rápido. E muitas pessoas cometem o erro de acreditar que haverá tempo para viver o propósito mais tarde. Ah, não, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, mas depois eu vou viver ele. Deixa para depois. Eu sei que eu sou um chamado do Senhor, eu sou um escolhido de Deus, mas ainda não está na minha hora. Já ouviu isso, amor? A pessoa dizer, ainda não está no meu tempo. Então, ela adia a busca, né? Essa busca de viver esse propósito de Deus. Ela esquece da urgência de verdadeiramente tornar isso uma prática para a sua vida. Então, isso é um erro que você comete. E o terceiro erro é a falta de oração e dependência de Deus, que inclusive também o Salmo 144, ele nos traz esse entendimento, né? A gente está falando de um salmo de oração, de dependência de Deus, mas as pessoas, elas tentam viver o propósito delas sem a orientação, sabe? Sem buscar o Senhor. As pessoas acham que é de qualquer forma e não é. E isso, gente, é um erro crucial que as pessoas não percebem que estão cometendo. Sem a orientação de Deus, eu digo para vocês, é muito fácil a gente se desviar do caminho que Deus planejou para nós. É muito, porque, olha, as possibilidades, os pratos, os prazeres, as situações que o inimigo ele traz na nossa vida são inúmeras. Se eu não tiver uma vida de oração, em qualquer uma dessas situações, por menor que seja, eu deslizo, eu caio. Então é essencial que eu e você, a gente busque Deus em oração regularmente, que a gente peça para Deus orientação, que a gente peça para Deus força para viver o propósito que Ele tem para a nossa vida. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Então eu tenho certeza que o Senhor hoje trouxe clareza, né, para a sua vida e nós já somos gratos ao Senhor. Eu tenho certeza que essa palavra de hoje ela foi uma palavra que com certeza Deus trouxe ministrou muitas coisas ao teu coração. Então, eu quero perguntar para você nesse momento, o que você achou da abordagem de hoje, né? Acerca do propósito, se trouxe clareza para você. Se você tem alguma sugestão de como que a gente pode melhorar, deixa o teu comentário aqui. Pra gente é muito importante saber a sua opinião. Sim. E eu também quero te convidar, né, a fazer parte da jornada do propósito. Tem aqui no canal, tem um botãozinho assim, uma mãozinha com um polegar para você clicar. Para você é só um botão, mas pra gente ele é muito especial porque ele ajuda o nosso canal mais pessoas serão alcançadas por essa palavra, né? A plataforma ela entende que o conteúdo é relevante quando você deixa esse like e aí ela envia para outras pessoas também. Tem também aqui uma opção de inscreva-se. Você clica, ativa todas as notificações, se inscreve no nosso canal. Por que você tem que ativar todas? Porque sempre que publicar aqui um vídeo, você já recebe na íntegra, você já é informado e você tem ali o episódio de primeira mão para você já participar, receber aquilo que o Senhor tem para derramar na sua vida. Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber todos os nossos vídeos. E se você gostou desse vídeo, quer receber mais conteúdos como esse, né? Além de você clicar no sininho, você também pode compartilhar com seus amigos, porque você vai inspirar outras pessoas, né, amor? Sim, a viverem também o propósito delas. Eu sempre falo, às vezes a gente gosta
gosta muito do que é bom ficar só pra gente. A gente não faz isso, Deus não se agrada. O que é bom, a gente tem que compartilhar com o nosso próximo, pra Deus abençoar também ele, amém? Então compartilha no teu grupo de amigos, no grupo da igreja, que você faz parte, na família, né? No grupo da família. E tenho certeza que você vai ser instrumento de bênção para outras vidas também, e uma forma de você também fazer o ID do Senhor. E agora a gente chegou na parte mais especial do episódio, que é o momento da oração, o momento em que a gente vai agradecer ao Senhor por essa palavra tão extraordinária que o Senhor hoje ministrou ao nosso coração. Então fecha os teus olhos agora. O Alexandre vai orar por nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Pai amado, Senhor Jesus. Obrigada, obrigado, Deus. Pai, por mais um episódio do nosso Café com Propósito, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigado, Pai, por essa palavra abençoada, Senhor. Reforçamos, Deus, ser a nossa rocha, a nossa fortaleza, Em o nosso nome de escudo, Jesus, ó Pai. Senhor. Que o Senhor seja a nossa proteção, que o Senhor seja a nossa casa com o alicerce bem firmado, aquela casa que nos protege. Em nome de Jesus, aquela casa ó que Deus. a tempestade passa e a gente não se abala, Senhor. Pai, que o Senhor possa cada dia nos abençoar, que o Senhor possa cada dia nos capacitar, Senhor, dando da tua sabedoria. Em nome Deus, de Jesus, ó dando Pai. do teu discernimento, nos dá a visão, Pai, para enxergar além da visão física, a visão carnal, que o Senhor possa nos dar a visão espiritual, Em nome que nós de Jesus, possamos ó Deus. enxergar, Deus, o caminho certo para seguir, que o Senhor possa nos mostrar, Pai, como se posicionar, Pai, o que fazer, Deus, que o Senhor possa, Pai, abençoar nossas vidas, Senhor, e que o Senhor possa, Pai, fazer o teu milagre na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Cada ó um que Deus. nos acompanha, que o Senhor possa visitar a saúde, o financeiro, os Em nome casamentos, de Jesus, ó Pai. que o Senhor possa visitar os casais, as famílias, os lares, que eles possam, Senhor, ser abençoados por Ti. Restaura, E que eles Senhor. possam cantar o hino da vitória, Em nome de Deus. Jesus, ó Que eles Pai. possam testemunhar para assim edificar mais vidas, que eles possam ser canais de bênção, Pai, para outras e outras pessoas, Senhor. Em nome Tu de és tão Jesus, bom, ó Pai, Deus, Tu és obrigado, bom. Pai, por essa oportunidade de termos esse meio de comunicação para falar da Tua palavra para Em os nome outros, de Senhor. Jesus, Deus, Que obrigada. eles possam absorver, Pai, e que eles possam, Pai, reproduzir por onde eles forem. Abençoa cada um, Deus, eu já te peço novamente. Abençoa, Nos perdoa Deus. pelos nossos pecados, Pai. Fica conosco, Senhor, e que amanhã nós possamos estar de volta em mais um episódio aqui do nosso Café com Propósito. Em nome de Assim, Jesus. Deus, esta é a oração, Pai, que eu te faço. E desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Palavra abençoada, que oração abençoada. Glória a Deus. Mas eu preciso te dizer que tudo que o Senhor ministrou hoje, Deus também te convida a fazer parte disso, mas vivendo isso na tua casa, na tua vida, tá? Amém. Deus, ele sempre tá pronto para ouvir a nossa oração. Eu faço questão de sempre repetir isso, porque as pessoas às vezes dizem assim, eu não sei orar. Eu não sei nem o que dizer para Deus. É uma conversa. É algo simples, não complica aquilo que não é complicado. Chama o Senhor, conversa com Ele, tem esse momento com Ele. Fala tudo que está dentro do teu coração. Pede para Ele ser esse socorro, esse refúgio, essa fortaleza. Deus, Ele sempre está pronto para nos guiar no nosso propósito e que você hoje tenha um dia abençoado, que você hoje possa verdadeiramente crer e confiar que, segundo a palavra do Senhor, né? Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em ti, na sua vida, Ele é fiel para completá-la até a volta de Cristo. Amém. Então, que você possa receber essa palavra e ser abençoado com esse vídeo. Vai ficar aqui agora, ó, tá aparecendo a playlist da série de salmos que nós estamos. A gente tá bem pertinho de terminar a série hoje. Estamos no Salmo 144, mas se você clicar, você vai maratonar a série completa, desde o primeiro capítulo do livro de Salmos. Que Deus abençoe você e até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus te abençoe.